Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula da nossa disciplina de Matemática 2. Vou falar hoje sobre integração por substituição. Bem, o que é esse método, né, gente? Ele é um método que a gente pode, assim como foi estudado em derivada, nós também podemos aplicar algumas adaptações nas funções, né, para que consiga facilitar o cálculo do resultado, né? Ou seja, quando você, às vezes você se depara com uma integral em que o formato em que ela está, o formato daquela função, não seja muito fácil, não seja muito intuitivo de você encontrar o resultado final. Então você utiliza esse método para poder facilitar o cálculo, né? E como é que ele funciona, né? Eu tenho essa integral, tá? Integral indefinida. Por que ela é indefinida? Porque aqui, no símbolo da integral, eu não tenho nenhum valor, tá? Então, ela é indefinida. E aqui eu tenho esse exemplo. 2 vezes 2x mais 4 ao quadrado dx é igual, tá? Isso aqui a gente vai calcular, tá? Existem duas formas, né, de você resolver essa integral. Deixa eu colocar ele aqui. São duas formas. Ou você desenvolve essa função, porque assim, olhando de primeira, aqui nós temos a função. Olhando de primeira, a gente não consegue saber de cara qual foi a derivada que chegou a essa função aqui, tá? Então, eu preciso, de alguma forma, tentar mexer nesta função para que fique mais intuitivo de eu calcular o valor da integral, né? Então, uma das formas é você desenvolver a função que está aqui no integrando. Como seria esse desenvolvimento? É como se eu colocasse o polinômio, como se eu desenvolvesse o polinômio, né? Que é 2x mais 4 elevado à quinta. Então, eu iria multiplicar 5 vezes 2x mais 4, né? E depois de multiplicar isso aqui 5 vezes, eu multiplicaria por 2. Aí, no final, eu teria funções mais simples para serem integradas, tá? Isso é uma forma, tá? Só mais um exemplo, só para fixar o que eu quis dizer. Por exemplo, se eu tenho a função x mais 1 ao quadrado, tá? Dx. Então, existem duas formas. A primeira forma é eu desenvolver esse polinômio. Por quê? Eu tenho que desenvolver. Porque não é de cara, eu não consigo dizer qual foi a função cuja derivada é igual a isso aqui. Então, eu tenho que buscar algum algebrismo, alguma coisa para poder chegar nesse resultado. Então, uma das formas é desenvolver a função. Então, x mais 1 ao quadrado. Né? Então, a gente vai na regra do quadrado. Então, é a mesma coisa que x quadrado mais 2x mais 1. Aí, ó, abre e fecha parêntese, e tudo isso dx. Aí, como eu faria? Nós vimos as propriedades da integral na aula anterior, então eu poderia separar cada um desses termos e encontrar a integral separada deles, né? Fica muito mais fácil. Então ficaria a integral de x ao quadrado dx mais a integral de 2x dx
mais a integral de 1 dx. Tá? Então, eu calcularia o resultado de cada uma dessas integrais separadas, que é a mesma coisa que calcular por essa, a integral dessa função. Só que aqui a integral é muito mais fácil de ser calculada, né? Só que, por exemplo, se for para eu desenvolver esse exemplo aqui, ele é muito mais complicado, né? Muito mais trabalhoso, porque aí eu teria que multiplicar 5 vezes essa expressão 2x mais 4. Então, isso dá um trabalho maior. Mas você consegue chegar de forma fácil, tá? Então, o que que acontece? A outra forma de você calcular essa integral é justamente a substituição. Usar a técnica da substituição. Na regra da substituição, você vai tentar adaptar o formato da função para um formato, para uma outra função que seja mais intuitivo, né? Onde você consiga chegar ao valor da integral de forma mais fácil, né? Então, eu tenho a função 2x mais 4 elevado à quinta, né? 2dx, é isso aqui que eu quero integrar. Não sei de forma rápida, né, de forma fácil dizer qual é a integral. Então, vamos fazer uma substituição. Aqui, gente, a gente pode perceber, como a gente também já trabalhava lá na derivada, a gente vai chamar desse termo interior aqui, eu vou chamar de u, tá? Isso aqui eu vou chamar de u. E qual é a derivada de u? Porque assim, eu preciso chegar, já que ele é u, qual é a derivada de u, né? Se u é igual a 2x mais 4, a derivada de u é 2dx, tá? E o que que eu percebo? Se isso aqui é u e 2dx é igual a du, que é isso aqui. Então, como é que fica a minha função? Fica aí a mesma coisa que eu disse. Vou transformar essa função numa outra função. U elevado à quinta du, tá? Então, agora eu calculo a integral dessa função aqui, não é mais dessa. Qual é a integral de u à quinta? Como é que eu tenho que pensar? Qual é a função cuja derivada, tá, da u à quinta? A derivada aqui da u à quinta é a mesma coisa que u elevado a 6 dividido por 6. Como é que eu sei isso? Treino, tá, gente? Treino. Se quiser tirar a prova dos 9, é só você achar a derivada. Fica 6u à quinta dividido por 6. Então, corta, corta, sobra u à quinta, que é justamente o meu integrando aqui. Então, a integral desta função aqui é u elevado a 6 sobre 6. Como essa integral é indefinida, lembra que quando eu calculo uma integral indefinida, eu não chego a um valor somente. Eu chego a uma família
de funções. Então, a integral de u elevado à quinta é u elevado à sexta sobre 6 mais c, que é a constante, tá? Terminei o problema? Não, não terminei, porque este resultado está ainda em relação a u, e o meu problema não é em relação a u, meu problema é em relação a x. Então, eu retorno para o anterior. Então, onde eu tiver u, eu vou colocar 2x mais 4. Então, o resultado vai ser 2x mais 4 elevado a 6 mais c. Tá? Certinho? Então, gente, de posse disso, eu tenho a generalização dessa regra, né? O passo a passo, que eu vou mostrar aqui. Como é que se faz a integração por substituição? Eu tenho aqui 6 passos, tá? Eu vou dizer que u é igual a g de x. O que é g de x? G de x é uma parte do integrando, é uma função aqui do integrando, tá? Normalmente, deixa eu apagar aqui para vocês, para ficar mais fácil. U é igual a g, e g de x é uma função que está aqui dentro do integrando que eu tenho que identificar qual é, tá? Eu posso chamar de que é normalmente é uma função interna de uma função composta. Ai, professora, deu nó agora. Vamos desatar esse nó. Por que aqui eu tenho uma função composta? Porque eu posso dizer que aqui eu tenho uma função, por exemplo, 2x mais 4, tá? E aqui fora, que é essa função, e aqui fora, o restante é a minha outra função. Então, eu tenho duas funções, uma dentro da outra, tá? Então, se o meu u é igual a g de x, e g de x, eu estou dizendo que é a parte interna dessa função do integrando, então, neste caso aqui, o meu g de x é esse aqui, 2x mais 4, tá? Se eu achei u, agora eu encontro d de u, tá? Se eu achei o u, agora eu vou derivar u. Então, eu vou encontrar a derivada da função g de x, tá certo? Então, u é igual a g e du é igual a g'. Eita, que eu viajei nesse d agora. Du é igual a g' d de x, já que g é uma função de x, tá? Se eu tenho u e d de u, agora eu vou substituir isso aqui dentro da minha integral, tá? Então, como é que vai ficar? Vai ficar u elevado à quinta, que foi o que nós vimos aqui, e 2dx é o meu d de u, que é a derivada de u, derivada de g. Qual é a derivada de g? É 2, né? Então, dá 2dx. Então, aqui é d de u. Tá? Então, o que eu fiz? Eu transformei uma integração que estava em relação a x, tá? Olha aqui, dx. E transformei ela, substituí essa função por uma outra função que está somente em relação a u. No caso, du. Aí eu vou calcular o valor dessa integral e no final eu vou substituir o u pelo g, ou seja, eu vou voltar ao resultado
em relação à variável x, que foi isso que aconteceu aqui. Nós integramos essa função aqui, u a quinta sobre 6du, chegamos a esse resultado, só que em relação a u. Então, eu vou pegar o valor de u e substituir aqui para ter o resultado em relação a x. Certinho? Aí tem um exemplo. Eu tenho aqui, é para calcular a integral de 2x vezes x ao quadrado mais 3 elevado a 4 dx. Tá? Então, a primeira coisa é encontrar o que seria o u, né? Então, essa função aqui é uma função composta, né? Eu tenho que, de alguma forma, tentar encontrar uma função composta, tá certo? Uma função dentro da outra, tá? Que no caso aqui eu chamo de f g de x, ou seja, a função g de x está dentro da função f. Tá? Então, fg de x é todo integrando 2x vezes x quadrado mais 3 elevado a 4 dx. Tá? Então, com isso aqui, o que seria a minha função interna? Tá? A função interna que eu chamo de gx, nesse caso, é isso aqui, ó. É essa função dentro do parênteses, x ao quadrado mais 3. Então, o meu u é x ao quadrado mais 3. Esse é o primeiro passo, é descobrir o que é o u. Existe uma regra de como escolher melhor, de qual vai ser a interna e qual vai ser a externa? Não existe uma regra, tá? Tudo é baseado na nossa experiência, a gente vai treinando, a gente vai aprendendo a entender qual é a melhor formatação para que seja mais fácil encontrar a integral. Né? Então, essa experiência, com esse exercício, a gente consegue transformar essa integral de uma forma mais fácil, né? Substituir para chegar numa função mais fácil de ser integrada. Tá? Então, já que eu tenho u, o próximo passo agora, que é o passo 2, eu vou calcular a derivada de u. Se o meu u é x quadrado mais 3, qual é a derivada de u? 2x dx. Então, se eu tenho u e du, eu vou jogar aqui no integrando. Eu vou calcular o novo valor, o novo integrando, né? O meu integrando original é esse, e agora eu vou jogar aqui. Aqui é u, a quarta, que está aqui, vezes 2x dx, que isso aqui é igual a du. Então, a função que eu vou integrar agora é u a quarta du. Tá? Então, qual é a função cuja derivada dá u a quarta? Tá? É u a quinta sobre 5. Tá? Como é uma integral indefinida, eu sempre somo uma constante. Tá? Bem, cheguei no resultado da integral, só que em relação a u. Agora eu vou transformar esse u em x. Né? Ou seja, onde tem u, eu vou colocar x ao quadrado mais 3. Então, fica x ao quadrado mais 3 elevado a 5 sobre 5 mais c. Certo? Bom, e eu vou deixar esse exercício para vocês, tá, gente? Como dever de casa. Qualquer coisa, eu estou disponível pelo WhatsApp, Telegram, da maneira que você achar mais fácil, tá? Muito obrigada e até a próxima.